Olá! Sejam bem-vindos ao canal Teologia Puritana. Meu nome é Luciano Firmino. É um prazer ter você aqui conosco para mais um vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esta novidade nas suas redes sociais. No vídeo de hoje vamos falar sobre a teoria da Terra plana. Alguns religiosos têm afirmado que a Bíblia ensina que a Terra é plana, que a ciência ensinada nas escolas estão todas erradas e que os cristãos formados em teologia que contradiz a Terra plana é taxado por algum tipo de nome pejorativo. Entre tanta confusão, devemos buscar a realidade, lógica e a racionalidade. Neste vídeo vamos fazer uma exposição e refutação das doutrinas dos terraplanistas. Nesta primeira parte vamos abordar o que a Bíblia diz de fato. Todavia já estamos confiantes de que outros canais já refutaram, todos eles de uma forma honesta, apesar de tanta rivalidade e palhaçada. Na verdade, a teoria da Terra plana é uma teoria da conspiração. Esta teoria funciona da mesma forma como funciona a teoria da conspiração do Código da Vinci. Meu amigo, caso você seja um seguidor desta alienação, quero te dizer que não sou seu inimigo, mas sou seu amigo e estou aqui para ajudar de alguma forma. Talvez você esteja se perguntando: como criar uma teoria da conspiração? Primeiro, ache um acontecimento de grandes proporções, que envolva conflitos, interesses, e que desperte polêmica e dúvidas. Ou seja, a versão histórica deve ser questionada. Assim faz a teoria da conspiração da Terra plana. Segundo, é preciso apontar um grupo suspeito de manipular a informação, e neste caso os terraplanistas escolheram a NASA. Terceiro, fale do passado sem as regras de interpretação. Quarto, faça perguntas perturbadoras para pessoas que concluíram o ensino médio e nem sabem matemática e nem português. Quinto, apresente pessoas que acreditam em segredos escondidos. Sexto, fale que existe uma ameaça iminente tipo, a vacina e a água estão sendo produzidas com substâncias que causam morte, ou seja, inverta a realidade, crie e duvida, modifique os fatos ao seu bel prazer, e por fim misture tudo e pronto, tá feito. Mais uma teoria da conspiração. Aqui na descrição deste vídeo vamos colocar links, sites e endereços eletrônicos confiáveis, para você pesquisar mais nas fontes corretas. O século XXI tem como marca a rejeição da razão, ou seja, o século XXI matou a razão e as regras de interpretação. O livro A Fé na Era do Ceticismo afirma na página 13, diz que cada corrente exige não apenas que você discorde da outra, mas também que a renegue por ser, na melhor das hipóteses, louca ou, na pior das hipóteses, nociva. Isso é especialmente válido quando religião é o tema em discussão. Ou seja, não existe duas verdades opostas. Agora você está vendo esta imagem de uma mulher tirando a roupa na lavanderia, mas observe que ela sabe ler, mas não sabe interpretar o texto lido. Assim são os defensores da Terra plana. Eles não sabem interpretar absolutamente nada. Com isso em mente podemos ir adiante nesse trabalho. Observe que dentro do raciocínio dos terraplanistas eles têm um conflito entre ciência e fé. Para este grupo não existe união entre ciência e fé, ou seja, este é o elemento importante na defesa da teoria da Terra plana. É estabelecer um conflito duradouro e essencial entre ciência e religião. Para isso vão usar qualquer artifícios, e assim colocar mais lenha na fogueira. Nesta imagem que representa a Terra plana podemos ver como é a Terra usando passagens bíblicas. Vejam, mas será verdade isso que eles estão dizendo? Acreditamos que não é verdade. Vamos examinar pelo menos 5 textos da Bíblia usados para provar a Terra plana, e ver se é isso mesmo. Vamos lá. O primeiro texto é Gênesis capítulo 1 e o verso 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Observe que os terraplanistas usam este texto para dizer que o Sol e a Lua estão próximos das nuvens, e que o Sol e a Lua não estão tão distante de nós, e que o tamanho deles ensinados pela ciência estão errados. Agora vamos fazer uma refutação. Nas minhas pesquisas eu pude observar que os próprios terraplanistas se dividem em muitos aspectos. Por exemplo, o canal Além da Nuvem afirma que a Lua tem rochas, e que não é um luminar. Outro terraplanista diz que o texto é literal e que fala de um luminar, ou seja, duas verdades opostas. Leitura correta deste texto é que não é um texto científico,
e sim uma narrativa para ensinar que na época de Moisés o sol e a lua não eram deuses, ou seja, nem Moisés e nem o livro de Gênesis está ensinando terra plana de forma nenhuma, até porque Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, logo no começo do capítulo 1, mas caso eles estivessem certos, teriam que dizer que dentro do homem tem barro e pó, que é um livro científico. Então, usando o raciocínio terraplanista, o homem é plano e tem barro segundo Gênesis capítulo 2 e o versículo 6 e 7. Ainda usando a forma de raciocínio deles, iríamos dizer que Deus se arrependeu. Em Gênesis no capítulo 6 e o verso 6. Então Deus é um homem porque os autores bíblicos falam de Deus com forma humana. Seria esta a forma correta de interpretação da palavra de Deus? Cremos que não. Na verdade é uma deturpação, e um distanciamento das normas de linguagem e uma clara rejeição das figuras de linguagem, e do gênero de livro de Gênesis que é uma narrativa. Logo este versículo não prova terra plana. Vamos ver outro? Esse agora é para deixar qualquer estudioso da palavra louco. O próximo texto que eles usam para provar a terra plana é o texto do profeta Daniel no capítulo 4 e o versículo 10, 11 e o 20, veja o que diz o profeta. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A árvore que viste, que cresceu, e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra. Agora veja o que diz os terraplanistas. Este texto prova que a terra é plana, porque esta árvore é vista por toda a terra. Será verdade o que eles estão dizendo? Refutação: o livro do profeta Daniel não é um livro de ciência, e sim de profecias. Este é o gênero do texto. Segundo, a árvore é um símbolo. Terceiro, veja a interpretação do próprio Daniel, no capítulo 4 e o versículo 22. És tu, ó rei, que cresceste, e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. O profeta está falando sobre o sonho, e fala que a árvore era o rei em sua glória e poder, e não numa terra plana. É a maior distorção que já ouvi. Um outro texto é o do livro de Jó no capítulo 38 e o versículo 14, veja o que diz o texto: a terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Os terraplanistas dizem que este texto prova que a terra é plana. Será verdade? Não é verdade, porque o livro de Jó é um livro numa linguagem poética, e não é um livro de ciências. Caso o raciocínio deles esteja correto, porque eles não afirmam que o mar vem da madre. Leia Jó capítulo 38 e o versículo 8, ou seja, esta passagem não apoia os terraplanistas. Veja o que diz Russell Norman Champlin, Ph.D. é de tirar o fôlego. A terra se modela como o barro debaixo do selo. Os versos 14 e 15 prosseguem como uma elaboração da oitava pergunta, bem como com as questões por ela levantadas. Nesta passagem bíblica, o autor sagrado apresenta duas metáforas, a do selo e a das vestes. Ele ilustra com essas metáforas os poderes da providência de Deus. O selo molda a argila ou a cera, na forma que essas coisas tomam, as quais são exigidas por sua própria natureza. A referência, nesse caso, parece ser que a alvorada é o selo que amolda as coisas em consonância com sua natureza. Os ímpios não mudam, os bons continuam sendo bons. A providência de Deus está ali. Além disso, tudo na terra é tingido como é tingida uma veste pela alvorada. Assim sendo, o autor sacro introduziu outra metáfora. A própria terra é como uma veste que Deus, por meio de seus atos naturais, tinge da maneira como ele quer, até a noite retomar e reverter as coisas. Alguns estudiosos veem neste versículo a interminável variedade da natureza, e como ela é causada, ou seja, como o desígnio ordena todas as coisas e faz delas o que elas são, tal como um selo força a argila a ser aquilo que é, quando moldada. Está em vista a providência geral de Deus. No escuro, as coisas eram caóticas e informes. Mas, quando chegou a luz de Deus, tudo assumiu o formato por ele determinado. Os ímpios, se não forem transformados, pelo menos fogem ou param de pecar por algum tempo, esperando que a noite oculte seus pecados. Detonamos a teoria da terra plana.
Vejamos outro versículo no capítulo 22 e o verso 13 e 14. Veja o que diz o texto sagrado. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas. Quão elevadas estão. E dizes: que sabe Deus? Porventura julgará ele através da escuridão? As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito dos céus. Veja o que diz os terraplanistas. A terra é plana. Um absurdo total. Vamos fazer uma refutação. A palavra hebraica traduzida como abóboda é raquia, significando realmente um objeto sólido. Entretanto, o sentido não é determinado pela origem da palavra, etimologia, mas pelo uso da mesma. Quando referindo-se à atmosfera sobre a Terra, firmamento com certeza não significa algo sólido. Isso é evidente por várias razões. Primeiro, a palavra raquia, forjar, desenrolar, é traduzida corretamente em algumas versões como o verbo expandir. Segundo, o sentido básico de desenrolar pode ser usado independentemente de forjar, como ocorre em várias passagens, confira. Salmos 136 e o verso 6. Isaías capítulo 42 e o verso 5. Isaías capítulo 44 e o verso 24. Isaías escreveu: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz. Isaías capítulo 42 e o verso 5. Este mesmo verbo é empregado com o significado de estender cortinas ou tendas dentro das quais morar. Vemos isso, por exemplo, em Isaías capítulo 40 e o verso 22. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Terceiro, a Bíblia menciona a chuva que cai do céu, Jó capítulo 36 e o verso 27 e 28. Mas isso não teria sentido se o céu fosse uma abóbada. Quarto, o relato da criação em Gênesis fala de aves que voam sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Gênesis capítulo 1 e o verso 20. Mas isso seria impossível se o céu fosse sólido. Assim, é mais apropriado traduzir raquia como verbo expandir, cujo sentido não conflita com o conceito de espaço da ciência moderna. Assim, quando tudo isso é levado em consideração, não há evidência de que a Bíblia esteja afirmando que o firmamento é uma abóbada. E, portanto, não há conflito algum com a ciência moderna. Leia no Manual Popular de Dúvida, Enigmas e Contradições da Bíblia, Norman Gensler e Thomas Ove, página 146. Não dá para acreditar no que estão fazendo com a Bíblia. Absurdo total. Erros de interpretação. Vejamos o que diz Russell Norman Champlin, Ph.D., sobre a abóbada. Grossas nuvens o encobrem. O poeta desenvolveu aqui a metáfora da nuvem. Deus está lá em cima, entre as nuvens. Presumivelmente, a terra está escondida de sua vista, de maneira que não faz parte dos pensamentos dele. As nuvens são espessas, o que garante que a proteção do escrutínio divino é segura. Ele anda acima da cúpula dos céus, ocupando sua mente com coisas celestiais. Que lhe importaria o que acontece na terra, ou se os homens são justos ou injustos? Ele falou sobre um Deus transcendental, verso 12, mas isso não significa que ele seja indiferente, uma noção comum ao deísmo, mas estranha ao pensamento veterotestamentário. O próprio Jó usou a linguagem dos versos 14 e 15, ao descrever o ateísmo prático dos pecados, e agora ele usou as palavras de Jó contra Jó, fazendo dele um homem entre os pecadores antigos, que acompanha aquela multidão miserável, verso 15. Ver Jó capítulo 21 e o versículo 14, 15, quanto ao ateísmo prático. Os homens usualmente acreditam em Deus como uma teoria. São teístas teóricos. Mas, em sua maioria, os homens são ateus práticos, porquanto ignoram a Deus na vida cotidiana. Deus não faz a mínima diferença naquilo que dizem e fazem. Fim de jogo para a terra plana. Mas ainda quero refutar mais um versículo que é distorcido por grupos terraplanistas. Isaías no capítulo 40 e o verso 22 prova que a terra é plana? Claro que não. Eles dizem que a palavra original é círculo, e não bola ou globo, e que qualquer tradução que use bola ou globo está errada. Será mesmo?
Refutação: por não terem muita profundidade e familiaridade com conceitos de linguística e só se basearem em superficialismos, o autor que escreveu isso não tem o mínimo conhecimento do que está falando. A palavra hebraica, traduzida círculo, pode também significar esfera, como mostram obras de referências tais como Analytical Hebrew de Chaldei Lexicon, Léxico Analítico Hebraico e Caldeu, de Davidson. Outras traduções da Bíblia apoiam a palavra esfera. Além do mais, se é pela etimologia da palavra que prova que o texto é correto. Por quê? Os terraplanistas não leram Êxodo capítulo 4 e o verso 14 da forma literal. Porque os terraplanistas não leram a palavra primogênito na forma literal quando se refere a Cristo. Porque não chamam Jesus pelo significado literal em suas orações. De fato não sabem nada de tradução. Conclusão teológica. As Escrituras nos ensinam que as coisas que encontramos no Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. Colossenses capítulo 2 e o verso 16, 17, que algumas delas servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Hebreus capítulo 8 e o verso 5 foram-nos feitas em figura. 1 aos Coríntios capítulo 10 e o verso 6, e podem ser vistas como figura do verdadeiro. Hebreus capítulo 9 e o verso 24. Mas não devemos nos esquecer de que tudo isso é a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Hebreus capítulo 10 e o verso 1. Portanto, embora seja de muito consolo, ensino e exortação nos ocuparmos com os tipos, figuras, sombras e princípios do Antigo Testamento, jamais devemos buscar ali, no Antigo Testamento, doutrinas para a igreja, pois ela nunca aparece em realidade no Antigo Testamento. Geralmente toda a teoria da Terra plana depende do Antigo Testamento, que era sombra. E não existe no Novo Testamento sombra. E sim luz, ou seja, o Novo Testamento não fala nos elementos que formam a suposta Terra plana, distorcida pelos terraplanistas usando textos fora de contexto. Cabe aqui a orientação de Paulo a Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito, evitando as profanas novidades de palavras e as contradições de uma ciência de falso nome, da qual, fazendo alguns profissão, descaíram da fé. 1 Timóteo, capítulo 2 e o verso 20, 21. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.